Boa tarde, vocês estão nos escutando? Sim. Então, boa tarde, meu nome é Liliane, eu sou a coordenadora do SIG Radiação em Saúde Pública, né, um SIG novo da Rede RUT, mas essa coordenação não é só minha, né, nós temos um grupo de pesquisa que são pesquisadores do IEM, né, do Instituto de Engenharia Nuclear, da CNEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e um outro grupo, e outros pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Então, há uns 2 anos, nós iniciamos o contato e começamos a pensar como nós poderíamos divulgar mais, tirar dúvidas sobre a radiação relacionada à saúde pública e aprendermos com vocês quais os aspectos importantes a serem abordados e divulgados, tá? Então, o grupo, ao longo do ano, vocês vão conhecendo grande parte dos pesquisadores desse grupo, mas nós temos médicos, físicos, biólogos, né, entre outros aí que fazem parte do grupo, tá? Eu espero que vocês gostem, que vocês contribuam muito conosco, e hoje, então, a primeira conferência vai ser ministrada pela doutora Ana Cristina de Holanda Nascimento. Ela é bióloga, o mestrado e doutorado dela foi na área de biociências nucleares pela UERJ. Ela trabalha há muitos anos, desde 86, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, a CNEM. Já trabalhou no Instituto de Radioproteção e Dosimetria e atualmente ela está no Instituto de Engenharia Nuclear, envolvida principalmente nos estudos do comportamento metabólico de radionuclídeos. Ela atuou no acidente de Goiânia, né, realizando dosimetria citogenética dos indivíduos envolvidos, tanto os trabalhadores como a população na região, tá? Espero que vocês gostem e que no fim a gente tenha uma boa discussão sobre o tema. No fim eu venho dar um tchau também, se der tempo. Um abraço. Muito baixo o áudio. Boa tarde, Leonardo. Melhorou. Vamos ver. Nós estamos vendo se melhorou o áudio. Ok? Gente, boa tarde a todos. Para começar essa nossa palestra, o objetivo é informar conceitos, fundamentos para as pessoas, como público da Rede RUT. Ele é muito heterogêneo, então o objetivo dessa primeira palestra é trazer esse nivelamento de conhecimento desses conceitos e fundamentos para que a gente possa prosseguir com as palestras seguintes. Para começar, eu gostaria, antes de entrar no primeiro conceito, acho que é importante a gente relembrar a estrutura do átomo. O núcleo do átomo ele é composto por prótons e nêutrons, né? Sendo que os nêutrons eles não têm carga e os prótons carga positiva. No entorno desse núcleo, a gente tem uma nuvem de elétrons, né? E que são distribuídos em camadas, em órbitas. E essa carga dos elétrons negativos é que torna a sua atração ao núcleo. E quanto mais próximo o elétron do núcleo, maior essa energia de ligação do elétron no átomo. E o inverso é verdadeiro, né? Quanto mais distante o elétron do núcleo, menor vai ser essa energia de ligação do elétron ao átomo. E o que é importante é que é chamado de potencial de ionização ou energia de ionização, a energia que é necessária para a retirada deste elétron do átomo. Bom, visto isso, entramos no primeiro conceito, eu acho que o mais importante dentro dessa nossa proposta, que é o que caracteriza uma radiação ser ionizante ou não. Bom, toda matéria ela é composta de átomos, daí essa nossa revisão na estrutura do átomo. Quando a matéria ela é exposta a uma radiação,
ocorre uma colisão dessa radiação, seja essa radiação por meio de partícula ou de ondas, com os elétrons dos átomos dessa matéria que está sendo exposta a essa radiação. A partir daí, ocorre uma transferência de energia para o átomo da matéria que está sendo exposta. O que acontece na ionização é que quando essa energia desta radiação incidente, ela é superior a essa energia de ligação do elétron ao átomo, ocorre a remoção do elétron. Então, essa remoção ela só é possível quando essa energia da partícula ou da onda de radiação que está incidindo sobre a matéria, ela é superior à energia de ligação do elétron. E a partir dessa remoção do elétron, o que a gente tem é a formação de pares de íons, onde temos o elétron injetado, com a carga negativa, e o restante do átomo fica carregado positivamente, uma vez que a gente lembra que o número de prótons é proporcional ao número de elétrons, tornando o átomo com carga nula. Mas a partir do momento que você tem um elétron injetado, você passa a ter então um átomo com carga positiva, e daí que se chama formação de pares de íons. E as radiações ionizantes mais conhecidas são a alfa, a beta, os raios X, raios gama e nêutrons. Então, esse é o primeiro conceito. Para fixar melhor esse conceito de ionizante e não ionizante, o slide seguinte mostra esses potenciais de ionização, ou seja, essas energias de ionização, para se retirar esse elétron que tem a menor afinidade ao átomo nos elementos de interesse biológico, que seria aqueles de maior ocorrência na matéria viva. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, o potássio, o sódio, o cálcio e assim vai. Destacando que o hidrogênio, o oxigênio e o carbono são os mais importantes em termos de ocorrência, né? Em frequência, em aparecimento na matéria viva. Então, a gente observa que essa energia de ionização, ou esse potencial de ionização, ou seja, a energia necessária para se retirar esse elétron que tem a menor afinidade dentro do átomo, que é a camada que estaria nas órbitas mais externas, a gente vê que é um intervalo de 4,34 elétron-volts até 13,62 elétron-volts, dentro desses elementos que a gente colocou como exemplo de maior ocorrência na matéria viva. A partir dessa informação, observando este quadro seguinte, que vem a ser o espectro de energias, a gente observa que nesse espectro de energia, as radiações rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama e cósmica, a gente observa que a energia do fóton de cada uma dessas radiações, ela é crescente. Então, a gente observa números bem pequenos para o rádio, para micro-ondas, para infravermelho, e analisando essa energia necessária para remover esse elétron com ligação menos forte dentro dos átomos de maior ocorrência biológica, a gente percebe que são insuficientes, são menores, portanto, não as torna ionizantes, não dá essa capacidade. A partir da ultravioleta, a gente já observa que a gente tem valores de 3,1 a 123,2 elétron-volts. Então, a gente observa que já tem até alguns níveis de radiação ultravioleta que já seria ionizante, mas a gente não tem que se preocupar que em nível de camada da Terra, né, de chegada até a superfície da Terra, a gente não tem essa questão da ultravioleta como ionizante. E a gente observa, então, seguindo esse espectro, que os raios-x, raios gama e as cósmicas, que também a radiação cósmica também não seria o caso de a gente se preocupar em termos do dia a dia da gente, mas sim quando você já vai analisar uma viagem pelos astronautas ou tripulação de aviões, mas nós estamos nos concentrando principalmente, que é o nosso objetivo dentro da área de saúde, nesse caso aqui desses exemplos do espectro de energia, para os raios-x e raios gama. Então, a gente observa, então, que essas duas radiações, elas têm, sim, uma energia suficiente
para retirar esses elétrons mais externos dessas camadas e talvez outros mais internos, porque aqui a gente só está discutindo os mais fracamente ligados. E isso é que torna, então, a radiação com esse potencial de ionização. Então, passa pela questão da energia dos fótons, no caso, nós estamos falando desses exemplos, a energia desses fótons é capaz de retirar, então, o elétron do átomo, com energia suficiente para tal. Visto esse conceito de radiação ionizante e não ionizante, nós selecionamos também, como interessante, discutirmos a questão do conceito da ação direta e indireta da radiação. Porque as radiações ionizantes, quando elas atingem a matéria viva, elas podem agir de duas formas. O efeito direto, que seria a radiação ionizante atingindo moléculas que nos preocupam, as moléculas críticas do organismo, que seria o DNA, as proteínas e lipídios. E por que proteínas e lipídios? Não esquecendo que as membranas das células, elas são compostas, são lipoproteicas. Então, é importante, as moléculas nobres, críticas, proteínas e lipídios, e o DNA. Bom, então, as radiações ionizantes, elas podem agir diretamente sobre essas moléculas, ou a gente também tem um efeito indireto, quando as radiações ionizantes, elas atingem as moléculas de água, que por sua vez vão produzir radicais livres, que por sua vez vão causar danos ou não à molécula, que não necessariamente essa formação de radicais livres vai implicar na formação do dano. E ainda quando formado esse dano, seja pela radiação direta ou indireta, nós vamos ver numa palestra futura sobre efeitos biológicos, o organismo ele também possui mecanismos de reparo desse dano. Então, todas essas considerações devem ser feitas. As moléculas de água, é importante ressaltar, e todos nós sabemos, que grande parte da composição do organismo dos seres vivos é bem grande essa parcela, né? Nos seres humanos, 98%, por volta de 98%. Então, até a probabilidade do caminho pelo efeito indireto, ela até tem uma probabilidade, é um efeito probabilístico, e a probabilidade maior pelas moléculas de água é o efeito indireto. Um outro conceito que a gente selecionou como importante para discutirmos é a questão da exposição e da contaminação. A exposição é quando o indivíduo ele não tem contato direto com a fonte de radiação. Então, aqui a gente tem o exemplo da fonte, o indivíduo ele está sendo exposto à radiação, então ele não tem esse contato direto. Por outro lado, a contaminação, o indivíduo ele tem o contato direto. E essa contaminação, ela é classificada em dois tipos, a externa e a interna. A externa é quando você tem a pele, as vestes e o seu cabelo, você tem uma contaminação interna, você teve um contato com o elemento radioativo, mas você não incorporou. Quando você incorpora, aí você já tem, sim, a contaminação interna. Para ficar mais claro, no próximo slide, a gente exemplifica e caracteriza ambas formas de contato com a radiação. Na exposição, o que mais nos preocupa são as radiações penetrantes, porque, claro, aquelas que têm um curto alcance, como a alfa e como a beta, está mostrando aqui esse alcance das radiações, essas partículas elas têm um alcance curto, então não é o que preocupa na questão da exposição. O que preocupa na questão da exposição são as radiações penetrantes, no caso, raio-x, gama e nêutrons. A exposição ela pode ser parcial ou de corpo inteiro. Pode ser um trabalhador manipulando algum elemento radioativo numa capela e você tem uma exposição da mão, mas você não tem de corpo inteiro. Já o paciente, por exemplo, que a gente teve de Goiânia, onde você teve uma fonte e todo o corpo do indivíduo exposto. Então, essas considerações elas são importantes serem feitas, têm que ser analisadas nos cálculos de dose, se parcial ou se corpo inteiro. Ainda na exposição, é interessante saber se a exposição ela foi aguda ou crônica. O agudo ou crônico, ele está ligado ao espaço de tempo que a pessoa recebeu determinada dose. Isso é crítico, e a gente vai ver na palestra sobre efeitos biológicos,
que a crônica, ela dá oportunidade, uma mesma dose, quando crônica, ela tem oportunidade, quando ela é fracionada ao longo do tempo, ela dá oportunidade ao organismo de reparar determinados danos que não evitam essa interação de danos. Talvez isso fique mais claro nos efeitos biológicos, mas, por exemplo, um dano, uma molécula de DNA, ela sendo reparada, se crônica, quando uma segunda exposição, já reparado esse primeiro dano, ocorrendo um segundo na molécula de DNA, você não tem essa interação, né? Você minimiza essa chance de interação entre as moléculas de DNA. Já a radiação aguda, o efeito biológico, uma mesma dose quando aguda, é maior porque você possibilita essa interação de danos. Com relação à contaminação, apesar de ser uma preocupação das radiações penetrantes, porque você pode ter uma incorporação de um radionuclídeo emissor beta e gama. É preocupante a radiação penetrante, mas mais preocupante são as radiações não penetrantes no caso da contaminação. Um exemplo clássico, e para quem trabalha na área de saúde sabe bem, que se utiliza o iodo 131 para a terapia do câncer de tireoide. A eliminação do tecido tiroidiano, quando da incorporação do iodo 131, apesar de estar existindo a radiação penetrante, que é a gama emitida pelo 131, a que vai destruir o tecido é a beta, porque ela tem um poder de dano por extensão percorrida da radiação muito maior. Então, nos casos de contaminação, a preocupação maior são com as radiações não penetrantes. Já vimos que a contaminação ela pode ser externa, o cabelo, vestes, pele, ou ela pode ser interna. Na questão da distribuição, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Por exemplo, no caso de Goiânia, o Césio 137 é um radionuclídeo que tem afinidade com tecido muscular. Então, houve uma distribuição tendendo à homogênea, no caso do acidente de Goiânia, porque você tem praticamente toda uma boa distribuição homogênea da musculatura no organismo. Um exemplo da heterogênea seria o próprio iodo 131. Como é um radionuclídeo que tem afinidade principal com o tecido tiroidiano, ao se administrar o iodo 131, ele vai ficar preferencialmente no tecido tiroidiano. Então, você já tem uma distribuição, uma contaminação distribuída heterogeneamente. Dentro da questão da contaminação interna, nós temos algumas formas de incorporação. Elas podem ser pela forma passiva, ou seja, quando o próprio metabolismo do indivíduo promove essa incorporação, seja através da inalação, seja através da ingestão, seja através da absorção da pele, que dependendo do radionuclídeo, pode ser a pele íntegra ou com alguma lesão. E também pode ser pelo mecanismo ativo, como, por exemplo, a injeção. Então, você tem a administração de determinado radionuclídeo, por exemplo, em tratamentos, em diagnóstico, com a injeção, né, administração por injeção do radionuclídeo. E um outro conceito que a gente acha interessante abordar dentro da contaminação é a meia-vida. A meia-vida é o tempo que se leva para um radionuclídeo ter decaída a metade a sua atividade. Isso é muito importante. Quanto maior for a meia-vida de um radionuclídeo incorporado, ou seja, quanto maior for o tempo para que esse radionuclídeo tenha decaído a sua atividade à metade, mais preocupante se torna a contaminação. É lógico que isso a gente vai ver mais detalhadamente nas palestras futuras, mas além da meia-vida física, que é inerente do radionuclídeo, também é importante se ver a meia-vida biológica, que é o tempo que esse radionuclídeo ele leva para dentro dos mecanismos, dentro do metabolismo dos indivíduos, o tempo que ele fica residente no organismo. E o conjunto, essas duas considerações da meia-vida física, que é própria do radionuclídeo, e a biológica, que é inerente do metabolismo, vai dar a meia-vida efetiva, que se é considerada nos cálculos de dose. Bom, isso não quer dizer, quando a gente tem essa classificação de exposição e contaminação, que ambas não podem ocorrer. Você pode ter situações que, novamente, nos remetemos ao caso do acidente de Goiânia, que foi o mais próximo, né, da nossa convivência,
nós tivemos pacientes expostos e também contaminados. Então, ambas as situações podem ocorrer. Dentro da questão do histórico das radiações, nós destacamos algumas passagens que julgamos importantes, pertinentes à área de saúde. Em 1895, deu-se a descoberta dos raios-x por Röntgen. Então, é relativamente muito recente esse conhecimento sobre a radiação. Se formos ver, é um pouco mais de um século. E podemos observar que muito pouco tempo depois, os pesquisadores já identificaram que a radiação ela seria útil para a área de saúde, tanto que um ano depois da descoberta dos raios-x, já tínhamos a instalação da primeira unidade de radiografia diagnóstica nos Estados Unidos. Em 96, tivemos a descoberta da radiação em sais de urânio, e em 98, a descoberta do elemento rádio pela Marie Pierre Curie e a adoção do termo radiação por Marie Curie. Em 1899, nós tivemos a identificação de dois tipos de radiação, a alfa e a beta, por Ernest Rutherford, que é um físico inglês. Em 1900, nós tivemos outro tipo de radiação sendo identificada, raios gama. E em 1901, um incidente com Becquerel sugeriu que emanações de amostra de rádio poderiam afetar o tecido da pele, quando ele identificou um eritema na sua coxa, ao carregar um frasco de sais de rádio cedidos pelo casal Curie. Então, a partir dessa alteração biológica, ele percebeu, então, que a radiação ela poderia afetar o tecido da pele, e daí se derivou a ideia do tratamento do câncer utilizando o rádio. E vocês podem perceber que, imediatamente, 2 anos depois dessa identificação, em 1903, já começou a utilizar a radioterapia usando sais de rádio encapsulados. E a gente tem fotografias de época onde a gente vê que essas amostras de rádio encapsulados, elas eram utilizadas na forma de placas, na forma de moldes, que eram aplicados diretamente à superfície de tumores. A gente observa aqui uma foto de 1905, onde eram colocadas placas dos sais de rádio diretamente sobre a pele para tratamento de pele, já em Melbourne, na Austrália, em 1905. Depois, em 1914, a gente também tem uma foto já de uma radioterapia chamada intersticial. Temos aqui um caso de um sarcoma de parótida não operável, onde foram utilizadas agulhas contendo esses sais de rádio para tratamento. E depois a gente observa, nos anos 20, moldes também com esses sais de rádio encapsulados para tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Em 1911, nós tivemos a identificação do núcleo atômico por Ernest Rutherford novamente. E em 1911 ainda, foi identificada a primeira aplicação de radioisótopos como traçadores, por George Hevesy. É interessante, é curiosa essa experiência, porque ele, recém-formado, morando em um pensionato, começou a desconfiar que estivesse sendo reciclada, reaproveitada as sobras das refeições para as refeições seguintes. Então, ele trouxe um pouco de sal de rádio, colocou na sobra da sua comida, que era, por um acaso, eram batatas. Na refeição seguinte foi oferecido purê. Ele pegou uma amostra desse purê, levou ao laboratório e identificou radiação. Então, é curiosa essa primeira aplicação dos radioisótopos como traçadores. Em 1913, nós tivemos a invenção do contador Geiger para mensurar os níveis de radioatividade. Na verdade, foi um tempo longo, foi de 1913 ao princípio do contador Geiger, mas ele, como é no formato atual, Geiger-Miller, já foi com a participação do Walter Miller, né, daí
Geiger-Müller, em 1928. Foi aí que se chegou à configuração dos dias de hoje. Em 1923, a gente observa nessas fotos da época, já estavam sendo obtidos animadores resultados com esses aplicadores de rádio. Então, a gente tem ilustrado aqui um caso, a primeira imagem é imediatamente antes do tratamento, né, de um bebezinho, em 1923. Depois, as duas fotografias seguintes, elas mostram a jovem em 1926, 3 anos depois, e com 10 anos de idade se vê o sucesso da regressão desse tumor. Na referência, ele não especifica que tipo de tumor era esse, mas é nítida a regressão desse tumor com a utilização do rádio. Em 1927, foi o primeiro uso de radiotraçadores para diagnóstico de funções cardíacas em Boston, nos Estados Unidos. Nós vimos que aquela experiência, em 1911, George Hevesy havia sido, então, há 16 anos, né, antes desse primeiro uso. Aí já levou um tempo realmente para a utilização dos radionuclídeos como radiotraçadores para a área de saúde. Dentro desse histórico, a gente achou interessante abrir um parênteses de alguns relatos devido ao desconhecimento dos efeitos da radiação. Porque a gente vê que no início do século, realmente nas primeiras décadas, com o sucesso do tratamento de alguns casos na área médica, criou-se um frisson exagerado. Realmente as pessoas já acharam que o rádio ele poderia ser utilizado para a cura de qualquer mal. E aí é que se houve um emprego equivocado, e não só na área médica, daí extrapolou para a adição de